Oi, eu me chamo Cíntia Bellino e eu, como prometido, vim fazer um vídeo para vocês ensinando a você, de qualquer lugar do Brasil, a chamar a polícia ou o corpo de bombeiros para resgatar um animal que esteja em perigo. Especificamente, eu vou falar dos perigos daqueles animais que sofrem quando eles são abandonados dentro de residências, onde os proprietários dessas residências simplesmente abandonaram o animal lá e deixaram ele trancado. Ou quando o animal está dentro de um terreno, acorrentado, que de alguma maneira esse animal está impossibilitado de buscar ajuda ou até mesmo o próprio alimento. Ou água, ou está sem abrigo, enfim. A primeira coisa que você deve fazer quando ver um caso assim é ligar para a polícia ou para o corpo de bombeiros, dependendo da situação. Se for uma situação onde necessite de um arrombamento simples, onde qualquer autoridade policial pode fazer, pode ser através do 190. Se for um caso mais específico, como dentro de um cano ou em cima de um telhado, algo que precise de um aparato mais específico, é necessário que você acione através do número do corpo de bombeiros que venha até ao local da ocorrência fazer esse resgate. Quando o atendente do 190 disser que você tem que procurar uma autoridade específica, um protetor de animais ou qualquer outro tipo de coisa que não seja a própria polícia, ou seja, eles tirem deles a responsabilidade de fazer o resgate, você deve usar algumas palavras mágicas e eu vou passar elas para você. A primeira coisa que eu quero ler para vocês aqui é que quando uma autoridade do Estado, quando uma pessoa tem o dever de fazer com que a segurança e a proteção à nossa vida seja cumprida, e ele não faz, ele está cometendo um crime de prevaricação. Esse crime, ele está contido no Código Penal. E eu vou ler ele aqui para vocês terem uma ideia do que diz o Código. No artigo 319 do Código Penal, diz que retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposições expressas de lei para satisfazer interesses ou sentimentos pessoais. Isso é crime de prevaricação. Ou seja, quando uma autoridade policial ou quando o corpo de bombeiros que tem o dever de fazer aquele resgate se omite, ele está cometendo crime de prevaricação. Por quê? Porque ele vai dizer para você que ele não tem um mandado. Só, veja bem, o animal está em perigo de vida lá dentro daquela residência. Então ele tem o dever de fazer com que aquele animal seja resgatado. Se ele não o fizer, ele está cometendo crime. Se você utilizar essa palavrinha mágica na hora da ligação, você vai conseguir um pouco de sucesso. Você vai dizer à atendente: moça, se a autoridade policial ou o corpo de bombeiros não estiverem aqui no tempo hábil, eu vou fazer uma denúncia de prevaricação na corregedoria e também ao Ministério Público. Você fala isso. Pegue o nome da atendente e também o número da ocorrência. É muito importante para que você dê andamento a esta denúncia pelo crime de prevaricação da autoridade policial, que você tenha os dados da ocorrência para que a gravação da ligação que você fez possa ser acionada. O Código Penal brasileiro também te assegura o direito de entrar lá no domicílio para fazer o resgate. E eu vou ler para vocês aqui o artigo que te assegura isso. Está no artigo 150. Ele trata da violação de domicílio. Então, no 150, parágrafo 3º, inciso 2º, diz o seguinte: não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências a qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser. Ou seja, se dentro desta casa existe um animal passando fome, acorrentado, há dias trancado e não existe nenhum morador, é notório que esse animal está sofrendo pelo crime de maus tratos, porque ele foi abandonado pelo seu tutor. Então ali existe um crime e você pode sim, com base no artigo 150, parágrafo 3º, inciso 2º do Código Penal, adentrar a este domicílio. Esse, somado ao artigo da Constituição, te asseguram isso, mas não para por aí. Os artigos anteriores que eu li para você, eles estão combinados com o artigo 301 e 303 do Código de Processo Penal. Ele é o artigo que diz que as autoridades policiais, elas deverão cumprir o seu dever de fazer com que aquele flagrante seja feito ou que aquele perigo seja cessado. E que qualquer pessoa do povo poderá fazer esse flagrante ou fazer esse perigo cessar. Então, esses artigos que eu passei para você são os artigos que te asseguram a fazer o resgate desse animal. O nosso Código Civil também diz que os danos causados nesses imóveis, por causa do arrombamento para salvar um animal, por exemplo, eles não são considerados atos ilícitos, nem mesmo para gerar danos.
Ou seja, quando você arromba o cadeado, quando você arromba a porta, você não vai ter que pagar esse dano. Por quê? Porque o agente que deu causa àquele dano é exatamente o dono do imóvel. Então, por isso, o Código Civil, ele assegura que você não tenha que ressarcir. Isso já é muito pacificado, inclusive no tribunal, inclusive no STF. Eu gostaria de dizer para você que é muito, mas muito importante que você saiba muito bem o que diz esses artigos e que a lei te assegura de que você pode sim salvar esses animais. Não é tão simples assim. Eu vou ensinar para vocês a forma correta de conseguir todas as excludentes de licitudes que eu citei para vocês no começo do vídeo. Você deve ir a esse local, fazer esse resgate, somente depois de ter acionado a polícia ou o corpo de bombeiros. Isso é muito importante. Você não vai ficar vendo essas coisas por aí e agindo toda hora que você vê. Não. Lembrem-se, é dever da autoridade policial. E você é um direito seu. Mas é um dever da autoridade. Então você só deve fazer isso quando a autoridade policial negligenciar ou prevaricar. Então ligue para a polícia do jeito que eu já disse, você pega o nome da atendente, você pega o número da ocorrência e após essa ligação você aguarda. Se não aparecer a polícia ou o corpo de bombeiros, aí sim você vai até a residência com mais 2 pessoas de testemunha. Filma todo o procedimento de resgate. Filma você quebrando o cadeado, levando um chaveiro ou arrombando a porta, fazendo o mínimo de danos possível para mostrar que você realmente só adentrou naquele ambiente para fazer o resgate desse animal, dessa vida que estava em perigo. E depois que você sair de lá, você vai imediatamente para uma delegacia. E lá na delegacia você registra o boletim de ocorrência, informando e entregando as imagens de que você fez o resgate desse animal. Guarde todos os recibos que você tiver com relação ao atendimento desse animal, todos os gastos que você teve para arrombar esta casa e também para tratar esse animal. Se você fizer isso, você vai estar assegurado por lei de que você não está cometendo crime nenhum. Quando a autoridade policial disser para você que precisa de um mandado, é muito importante que você diga para esse policial que não é necessário um mandado. Infelizmente, as autoridades policiais não são treinadas para saber essas coisas que eu estou dizendo para você. O dia a dia de um policial é consideravelmente aceitável que ele não saiba todos os direitos dos animais, principalmente. Então é muito importante você, protetor, você que gosta do animal, você que está assistindo esse vídeo, saiba desses direitos e passe isso para a autoridade policial, inclusive para aquela atendente do 190. Eu espero muito ter ajudado, eu espero muito contribuir para que você e para que os animais tenham seus direitos assegurados, principalmente nesses estados de emergência. Então eu espero que você compartilhe esse vídeo, seu like para que mais pessoas possam ver e até a próxima!